Olá, senhores. Dando seguimento aí ao nosso estudo de Direito Administrativo, eu vou falar com os senhores rapidamente um pouco sobre a responsabilidade do Estado. Esse é um vídeo destinado aí aos meus alunos de graduação que pediram uma análise mais rápida, mais tópica da questão da responsabilidade do Estado, e aí eu resolvi gravar esse vídeo. Claro que também é um vídeo que se destina aí àqueles que estão iniciando seus estudos na área do direito administrativo, pensando em concursos públicos ou em atuação na área da administração pública. Então, falar alguns aspectos gerais aí sobre a responsabilidade do Estado, a sua evolução histórica, entre outros. Primeira coisa que nós precisamos lembrar é que o Estado, inicialmente, ele era irresponsável. Por quê? Porque nós tínhamos estados monárquicos. Esses estados monárquicos eram governados por reis. Esses reis, em tese, recebiam poder de Deus. Ou seja, Deus conferia, tornava alguém rei, e esse rei iria cuidar do seu povo. Ora, se aquele rei foi escolhido por Deus, Deus não erra. Se Deus não erra, uma pessoa por ele escolhida também não erra. Então, se o rei não erra, como que o Estado poderia ser responsabilizado por um ato praticado? Então, nessas hipóteses, nessa primeira fase, nós tínhamos uma irresponsabilidade do Estado. E aí, começou-se a ver que o rei erra, sim. A gente pega aí os filmes de Robin Hood e outros, nós vemos reis errando, reis causando danos ao seu povo. Na própria Roma, etc., temos danos ao administrado. E aí começou-se a criar, então, uma teoria de responsabilização do Estado. Como que vamos responsabilizar o Estado por danos que sejam causados ao administrado? E esses danos nós sabemos que eles são causados. Então, a primeira fase que nós tivemos aí foi da responsabilidade subjetiva. Ou seja, nós adotamos aí aqueles princípios do direito civil, que eram sustentados na ideia de culpa. E aí nós tínhamos um problema. Então, tem uma pessoa que foi condenada à morte por erro. Ora, qual que é o problema dessa teoria? O pressuposto da culpa era a condição para a responsabilização do Estado. Como é que eu vou provar a culpa do Estado? Eu tenho aí na culpa do agente, aquele juiz que deu a sentença, etc. Então a responsabilidade seria pessoal do juiz. Como ficaria a responsabilidade do Estado? E outra, e naquelas hipóteses que nós sabemos que houve uma falha, mas nós não conseguimos descobrir quem foi a pessoa imprudente, negligente ou imperita. Então imaginem um semáforo, que por alguma razão dá um problema e o sinal não fica verde. Ou melhor, o sinal não fica vermelho, ele continua verde. E dois carros batem. Ora, pela teoria da culpa, teria que provar imprudência, negligência ou imperícia. Então eu teria que provar que não houve regulagem daquele aparelho, que o funcionário que faria o conserto não o fez, etc. Mas eu teria uma dificuldade em provar essa falha da máquina administrativa. Então aí eu comecei a evoluir para uma denominada culpa anônima da administração. Ou seja, eu não sei quem foi imprudente, negligente, imperito, mas houve culpa de alguém. Essa teoria continuou tendo muitas críticas até chegarmos a uma publicização da culpa, ou seja, a também denominada teoria da culpa administrativa ou teoria da falta do serviço público. Ou seja, a falta daquele serviço, a falha do serviço em si. Eu não precisava descobrir a falha da pessoa, a falha do servidor, a falha do agente público, mas sim uma falha do serviço público. E aí nós evoluímos para uma segunda fase e aí sim chegamos à responsabilidade objetiva. Na Constituição brasileira, o nosso artigo 37, parágrafo 6º, ele aceita, ele adere a essa teoria, ele estabelece lá claramente: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade venham a causar a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, algumas observações. Primeiro, direito de regresso. Somente quando houver prova de dolo ou culpa do agente da administração pública. Então, se ele não agiu com vontade, com intenção, com dolo, ou se ele não foi imprudente, negligente, imperito, essa ação em face dele não será possível. Mas o Estado vai ser responsabilizado. Responsabilizado pelo quê? Pelos danos que foram causados pelos seus agentes. Então, se um policial mata uma pessoa, a família dessa pessoa tem o direito de processar o Estado. Vai receber uma indenização do Estado. Se o Estado comprovar que houve imprudência, negligência daquele policial, ele pode entrar com uma ação de regresso em face dele. Caso contrário, não. E aí, em outros vídeos, eu vou comentar algumas questões, alguns casos práticos relacionados aí à responsabilidade do Estado. Vamos falar sobre morte de preso dentro de penitenciária, fuga de preso e cometimento de furtos, furtos em locais públicos, furtos dentro de espaço da administração pública, etc. Bom, ainda falando sobre a responsabilidade objetiva da administração, preciso lembrar que existem duas vertentes: teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. Obviamente, as duas pautam-se pela responsabilidade objetiva, só que se diferem em um grande aspecto. Na primeira teoria, eu dou a possibilidade da administração pública trazer excludentes de responsabilidade. Então, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva, tá? Culpa exclusiva da vítima. Nessas hipóteses, essa responsabilidade do Estado poderia ser excluída. Já na teoria do risco integral, não se admite a apresentação de excludentes de responsabilidade do Estado. Por quê? Porque o Estado seria um garantidor universal. Então, o Estado é aquela pessoa que protege a sociedade. Então, se alguém da sociedade foi prejudicado, é dever do Estado responder, indenizar essa pessoa. Essa teoria costuma ser mais adotada em termos de danos ambientais. Ora, se um dano ambiental ocorreu, esse dano precisa ser ressarcido, a pessoa lesada precisa ser ressarcida, e aí o Estado teria o dever de protegê-lo. Ainda em relação a esse conceito estabelecido no artigo 37, parágrafo 6º, é interessante falar um pouquinho sobre o conceito de agente público. Então, esse conceito apresentado na lei, ele abrange todas as categorias de servidores públicos, sejam agentes públicos administrativos, particulares em colaboradores com a administração pública, etc. Então, assim, o mesário que vai trabalhar nas eleições, uma pessoa que não recebe nada, vai lá para auxiliar o Estado, etc. Se nesse momento ele causa um dano a uma pessoa, se ele agride uma pessoa, etc., o Estado ele é responsável, ok? Vou falar um pouquinho com os senhores sobre os pressupostos dessa responsabilidade objetiva do Estado. Primeiramente, ocorrência de um dano material ou até mesmo um dano moral. Segundo elemento, tem que haver uma conduta estatal. Terceiro, tem que haver um nexo causal entre essa conduta estatal e aquele resultado, aquele dano causado à pessoa. E, como nós adotamos a teoria do risco administrativo, um quarto requisito é um requisito negativo, ou seja, é a ausência de causas excludentes de responsabilidade do Estado. Essas causas, eu já falei com os senhores. Causas excludentes, eu teria a força maior, caso fortuito e a culpa exclusiva de terceiro. Força maior costuma ser conceituada aí como a ocorrência oriunda da natureza, um acontecimento imprevisível e inevitável, independentemente da vontade humana. Então temos aí os tufões, furacões, enchentes, etc. Com relação às enchentes, eu tenho uma tese de doutorado que trata um pouco sobre o tema, por uma questão específica relacionada a ela, que eu vou tratar com os senhores em outro vídeo. O segundo requisito negativo seria a ausência de caso fortuito. A doutrina costuma entender caso fortuito como aquele dano que surge de um ato humano. E aí a última que eu havia mencionado com os senhores,
culpa exclusiva da vítima. Olha, se a culpa, por que isso é uma causa excludente? Porque se a culpa é exclusiva da vítima, essa exclusividade ela rompe o nexo causal. Se ela rompe o nexo causal, a causa do dano foi o quê? Apenas, exclusivamente, a conduta da vítima. Se a culpa é exclusiva da vítima, não há que se falar em responsabilidade do Estado. E aí a doutrina discute na hipótese em que há culpa, né, ou responsabilidade de ambos. Então, o particular agiu com culpa, mas essa culpa não foi por si só suficiente para a prática do dano. Ela contribuiu, mas houve também uma conduta da administração pública que culminou, que resultou naquele dano. O que fazer nessas hipóteses? Então, nessas hipóteses, a doutrina majoritária aí entende que haveria uma diminuição da responsabilidade do Estado, mas o Estado ainda assim se manteria responsável. Para uma outra doutrina minoritária, como não se trata de culpa exclusiva da vítima, essa culpa parcial mantém a responsabilidade do Estado e o Estado deveria responder integralmente pelo dano causado. Ok? Então são essas duas vertentes principais que tramitam aí na doutrina e na jurisprudência. Vou gravar alguns outros vídeos tratando especificamente de questões mais pontuais relacionadas à responsabilidade do Estado. Esse vídeo é apenas com o objetivo de dar um panorama geral acerca dessa evolução. Abraços, bons estudos a todos. Lembrando que quem quiser conhecer um pouquinho mais das nossas obras, pode acessar o site www.livrosjuridicosbsb.com.br. Lá os senhores vão encontrar vídeos, alguns artigos para download e alguns de nossos livros para compras. Até mais!